Salmo 90, verso 12. Podemos ler esse salmo todos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Uau! Para ensaio foi top. Agora vamos igual na época de bolinha de gude, a Vera, irmão. Vamos lá? 1, 2, 3. Ensina-nos. Aleluia. Pai, a tua palavra já é abençoada. Ó Deus, em nome de Jesus, ministra o nosso coração hoje, porque nós nos expomos à tua palavra nessa hora. Opera em nós, porque é ela que transforma a nossa vida, é ela que transforma a nossa alma, Senhor. Em nome de Jesus, nós rejeitamos agora toda dispersão, todo cansaço, todo sono. Espírito Santo de Deus, traduz ao coração dos teus filhos aquilo que eu não consigo, aquilo que eu não consegui, em nome de Jesus. Mas não nos deixa sair daqui dessa noite da maneira como nós entramos. Eu creio, Senhor, que o Senhor trouxe essa noite aqueles que precisam ouvir essa palavra. E louvado seja o teu nome, porque nós estamos aqui. Repita comigo, diga assim: Senhor Jesus, nessa hora eu me exponho à tua palavra. Diga, fala comigo, porque o teu servo ouve. Quantos dizem amém? Olha para quem está do seu lado, diga para ele o quê? Você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Balança ela aí, ó. Deus tem uma palavra para a sua vida. Aleluia. Irmãos, na última semana, no último domingo, nós aprendemos que Deus, Ele conta os anos de maneira diferente dos homens. Deus não conta os anos como nós contamos. Existem anos que não são contados por Deus. Existem dias na nossa vida que Deus não conta. Há anos que Ele não conta. Por exemplo, eu falei semana passada que Deus não conta os anos daqueles que não nasceram de novo. Então você que viveu no mundão, que foi para balada, foi para discoteca, não usa nem mais essa expressão, né? Foi para boate, né? Bebeu, foi para o carnaval, amanheceu no dia seguinte na rua ainda, foi só em casa, tomou aquele banho, e aí o colega ligou, bora, vai ter uma, sei nem como é que chama, como fala, graças a Deus nunca vivi isso, mas ó, vai ter uma outra aí, vambora. E tu passava o carnaval direto, nem via o feriado. Mas um dia o Senhor Jesus te alcançou. E aí você diz, meu Deus, quanto tempo eu perdi. Eu tinha que estar aqui antes. Mas deixa eu te falar, Deus não contou na sua vida aqueles anos que você estava lá no mundão, que não nasceu de novo. Quantos dizem amém? Porque tem gente aqui nessa noite que diz, glória a Deus, seu obrigado. Mas Deus também não conta os anos que nós ficamos presos, irmãos, ao mundo. Que as coisas do mundo, elas nos dominavam, sabe? Tomavam a nossa vida. E eu disse também que Deus não conta os anos que nós ficamos ociosos. Sabe aquele tempo? E eu usei aquele texto de Lucas que o Senhor, Ele chega, a parábola diz que o Senhor daquela vinha, Ele chega e encontra trabalhadores ociosos. Ou na versão revista e atualizada, desocupados. Deus não conta os anos da nossa vida que nós ficamos desocupados, ociosos, sem se envolver na vida da igreja, ou sem ganhar uma alma, não é? Tá estagnado, parou, botou o pé no freio. Deus não conta esses anos também. Diga para quem está do seu lado assim: Deus é Deus de ciclos. Por isso, irmãos, olha para cá. Por isso que existe, com algumas exceções aqui do nosso estado, que é verão e inverno. Mas, da onde eu venho, tinha primavera, verão, outono e inverno, né? Por isso que tem os meses e os anos. Deus é Deus de ciclos. Mas quando os ciclos, eles são quebrados, são interrompidos, nós temos que começar de novo. E é por isso que muitas pessoas, é por esse motivo que muitas pessoas nunca conseguiram perceber a bênção do ciclo e dos anos, ou a bênção no ciclo. Eu não consigo lembrar das bênçãos, das coisas boas que aconteceram, do mover. Por quê? Pode ser que você tenha quebrado o ciclo.
E nós vimos que existem alguns anos que o Senhor não conta. Agora, existem anos que vivemos, nos quais o tempo passou para nós, em que o tempo passou para nós, mas que aos olhos de Deus, esses anos nunca existiram. E eu quero continuar essa semana a ver os anos que não foram contados pelo Senhor. Então, em primeiro lugar, Deus não conta os anos que nós vivemos na carne. Diga isso: Deus não conta os anos que nós vivemos na carne. E a palavra de Deus, ela relata um texto tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Há vários exemplos também, mas eu quero te mostrar o exemplo de Abraão, que o autor de Atos, Lucas, ele narra lá quando Abraão ele estava em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. A Bíblia diz que Deus apareceu a ele dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrar. E o que Abraão fez, irmãos? Diz a Bíblia, o que Abraão fez? Ele sabia que se ele não obedecesse, ele não ia ter paz no coração. Mas ele obedeceu, ele foi. Mas a Bíblia diz que ele foi até Harã. Por que ele foi até Harã? Deus tinha falado para ele: sai da tua parentela. Mas quem Abraão levou com ele? Ló, o seu sobrinho. E quem mais a Bíblia diz? Abraão levou também o seu pai, Terá. Quantos já leram essa passagem, esse texto? Mas o que Deus falou para ele? Sai da tua parentela, deixa todo mundo aí. Irmãos, olha para cá. Vou falar algo que não está aqui no esboço, mas eu sinto no meu espírito de falar. Existem pessoas e situações na nossa vida que nós temos que ser movidos em fé. Deus quer mover a fé, que nós temos que fazer igual Jesus naquela cura. Tirou todo mundo de dentro do quarto. Os incrédulos saem. Certa ocasião, João 4, a Bíblia diz que Jesus senta num poço. Ele estava indo para uma cidade, passou lá em Samaria, ou Samária, sentou no poço, veio uma mulher. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus mandou os discípulos fazer o quê? Comprar pão. Foram comprar pão. Olha, o que eu quero dizer com isso? Existem momentos na nossa vida que nós temos que mandar os incrédulos ou mandar as pessoas: vai comprar pão, para não atrapalhar o mover de Deus, para não atrapalhar aquilo que Deus está fazendo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Existem pessoas que Deus vai trazer para a sua vida, mas existem pessoas, irmãos, que elas precisam ser removidas da sua vida ou da nossa vida. A Bíblia fala de Ruth e Esté. Vou me acostumar com esse trem. A Bíblia fala de Ruth e de Orfa, as duas noras de Noemi. Uma deu um beijo, foi embora, voltou. Você escuta falar de Orfa depois? Não. A outra permaneceu. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. E olha o que aconteceu na vida de Noemi por causa de Ruth. Deus vai colocar pessoas na sua vida que vão te abençoar, que vão te abrir portas. Quantos dizem amém? Pessoas que vão te promover, ajudar. Pessoas que vão cumprir o propósito de Deus, te ajudar a cumprir o propósito de Deus na sua vida. Mas acredite em mim, Deus também vai remover pessoas da sua vida, vai tirar. E olha, quando esse dia chegar, larga, irmão, solta. Ande no Espírito, porque Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrar. Era para pegar a esposa e ir embora, mas ele pegou o sobrinho Ló e o seu pai. Deus falou para Abraão ir até Canaã, mas sabe o que aconteceu? Ele foi somente até a fronteira, foi até Harã. Ele foi um cristão de fronteira. Diga para o seu vizinho: cristão de fronteira. O que é isso, pastor? O que é um cristão de fronteira, irmão? Apocalipse chama ele de morno. O cristão de fronteira, ele é morno. Diante do mundo, ele não é considerado tão espiritual, e como cristão, ele não é tão mundano. Então, está em cima do muro, está morno.
Só que essa semana eu estava ministrando no curso de maturidade e falei para os irmãos, na vida cristã não existe terceira opção, não existe meio termo, vou ficar no meio, em cima do muro. Não existe, irmãos. O que Apocalipse diz? Ou nós somos quentes ou nós somos frios. Abraão foi até Arã, ficou na fronteira. Abraão também era assim, saiu de Ur dos caldeus, chegou à fronteira da terra de Canaã. Não existe. Ou chega um momento da nossa vida que ou vai ou vai. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? O que aconteceu? Mais tarde, o pai de Abraão morreu. Aí no capítulo 12, Deus chama Abraão de novo, chega para ele de novo. Só que dessa vez, Deus não chamou Abraão em Ur, mas ele já estava em Arã. E aí Deus chama Abraão pela segunda vez e ordena ele seguir até Canaã, que era o propósito final. Agora, é interessante que quando Abraão partiu de Arã, a Bíblia registrou a idade dele. Gênesis 12, verso 4. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Quantos anos Abraão tinha? Quantos anos Abraão tinha? 75 anos. Quando? Quando ele saiu de Arã. Então, quando ele estava em Ur, quantos estão comigo nessa noite? Primeira vez, olha só, primeira vez que Deus falou com ele estava em Ur. Aí ele sai, leva o sobrinho e o pai. Aí ele chega até Arã. O pai morre. Deus fala com ele de novo. Aí a Bíblia diz que Abraão tinha 75 anos. Então, quando ele estava em Ur, não houve registro da vida de Abraão, nem tão pouco quando ele habitou em Arã. Mas só quando ele saiu de Arã e entrou em Canaã é que houve registro dos seus 75 anos, irmãos, nos mostrando o que? O início dos seus anos, novamente da contagem. Deixa eu te falar algo. Todos os que estão no meio do caminho, na fronteira, em cima do muro, Deus não conta os dias. Então é necessário que nós nos submetamos totalmente. Os dias de Arã para Abrão foram dias perdidos, esquecidos. Se nós queremos cumprir o propósito de Deus, nós precisamos sair de Arã, sair da fronteira. Balance seu vizinho e diga para ele: sai da fronteira, irmão. Eu já contei aqui uma vez, mas não me impede de contar novamente, não é problema para mim. O camarada, ele estava em cima do muro, e de um lado estavam os demônios e de outro os anjos. Aí ele olhava para um lado, os demônios olhavam para ele, ria, nem aí para ele. Para o outro lado ele olhava, os anjos olhavam para ele e dizia: desce daí, sai daí, vem para cá, desce, quase puxando ele. Ele olhava para o outro lado, os demônios, nem aí, até jogando carta os demônios estavam, nem aí para ele. Ele olhava para o outro lado, os anjos: sai, desce. E aí vem um demôniozinho passando. Ele chama o demônio: ei, vem cá, por que eu olho para vocês? É como se eu não estivesse aqui em cima, mas eu olho para os anjos, o lado dos anjos, eles estão quase me puxando, estão quase me tirando daqui. Por quê? O demônio chegou perto do muro, olhou para ele e falou: filho, que em cima do muro você já está do nosso lado. Talvez nessa noite, irmãos, pode ter alguém aqui ainda que está em cima do muro, mas o Senhor manda te dizer: desce, chega de fronteira, porque na vida de Abraão, os anos que ele saiu de Ur até Arã não foram contados. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não dá atenção a coisa alguma que age em Arã, que está na fronteira. Quanto tempo Abraão passou intensamente, talvez, esse período, fazendo coisas contra a consciência, agindo segundo a vontade própria. Tanto tempo que Abraão viveu, eu diria preguiçosamente, ali em Arã, na fronteira, gozando conforto. Tudo era Arã. Mas a Bíblia diz que Deus não contou. Todos esses dias foram perdidos na vida de Abraão. O início de Abraão foi a partir dos 75 anos. Quantos estão me entendendo nessa noite? Agora, irmãos,
o que Abraão perdeu não foram apenas dias, porque algo mais aconteceu no capítulo 16 e capítulo 15 de Gênesis. Quando você lê, Deus ele faz uma promessa de dar um filho a Abraão. Quantos conhecem essa passagem? Mas aí no capítulo 16, por ter aceito a sugestão da esposa, Abraão ele comete um pecado moral. Irmãs que estão aqui nessa noite, com todo amor e carinho e respeito às irmãs, mas eu estava esses dias conversando com a minha esposa e eu falei para ela: olha, as mulheres precisam tomar muito cuidado e os maridos precisam guardar as suas esposas, porque quando você olha para Gênesis, quem que a serpente procurou falar primeiro? Com o homem ou com a mulher? Com a mulher. Quem comeu o fruto primeiro? O homem ou a mulher? A mulher. E ainda deu o marido. Eu estava falando para minha esposa: olha, a maioria, não é uma regra isso, viu, irmãs? Receba no seu espírito, como eu falei para minha esposa também. Não é uma regra, mas em alguns momentos, a maioria das vezes, o problema é criado por causa de uma mulher. Homem também cria problema, entenda o que eu estou dizendo. Mas falando do ponto de vista do diabo, Satanás, irmão, ele vai na parte mais frágil, porque o diabo é covarde. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Quem já jogou vôlei aqui? Levanta a mão. Poucos irmãos. Quem já jogou vôlei aqui, irmão? Sabe o que é vôlei, né? Aleluia. Então, quando você estava jogando vôlei, é amador. Aí o teu time estava perdendo. Do outro lado de lá, do outro time, tinha alguém mais fraquinho, que não recebia direito. Aonde que você sacava a bola? Eu sacava do mais fraco. Certamente quem gostava de jogar, né, mirava logo. Aí o teu time daqui, aí sempre no time tinha aquele que não, deixa que eu pego tudo. Aí ó, tá vendo? Só saca no fulano, mais fraquinho. Aí a bola vinha, deixa que eu pego. Entendeu? O diabo é assim, ele vai no vaso mais frágil, na parte mais frágil. A Bíblia diz que é a mulher. Por isso que as mulheres precisam estar sempre atentas, e os maridos, noivos, corte, precisam estar guardando a sua esposa, e vice-versa. Quantos entenderam o que eu falei? Por exemplo, a Bíblia fala que o rei uma vez tinha uma esposa. Ele estava lá na festa com os outros súditos. Aí ele mandou chamar a mulher e ela não veio. De quem que eu estou falando? Vasti. Mandou chamar, ela não veio. Fez o marido passar vergonha. Mas o que aconteceu? Ela abriu o precedente. Outra entrou. Deus colocou. Quem foi? Esther. Que as mulheres também são usadas poderosamente por Deus. Amém, irmãs? Entenda, eu não estou falando que, né, é sempre a mulher, não. Mas nós precisamos estar atentos. E mais, na verdade, as irmãs precisam receber assim: bom, eu preciso estar muito atenta, sempre atenta. Como o marido também. Mas o diabo, ele vai na parte mais frágil. Abraão, Deus falou para ele: eu vou te dar um filho. Sara, idade avançada, filho, ela ouviu. A Bíblia diz que ela ouviu. Tá, como assim? Já sei, vou dar uma ajudinha. Olha a ideia da mulher. Ela pega a serva dela, Agar, e dá para o seu marido. Quantos conhecem esse texto? O que ela tentou fazer? Dar uma mãozinha para Deus. Ei, irmão, Deus não precisa da nossa ajuda. Fala para o seu vizinho: Deus não precisa da sua ajuda. Fala para ele assim: Deus precisa da sua fé. Deus não precisa da nossa ajuda. Deus precisa da nossa fé. Deus precisa que nós creiamos. Aí Sara trouxe a sua serva Agar. E aí o que aconteceu? Nasce Ismael, nasceu um filho obtido pela força da carne, e não um filho dado por Deus. Aí por causa dessa atitude carnal, olha quantos anos Abraão perdeu. Gênesis 16:15. Agar deu à luz um filho a Abrão. Abrão a seu filho, e a Abrão a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. O que diz o verso 16? Era Abrão de 86 anos quando Agar deu à luz. Quando Abrão gerou Ismael, filho da carne, a Bíblia diz, ou registra, que ele tinha quantos anos, irmãos? Então, por causa dessa sua falta de fé em Deus,
E por agir na carne, Abraão ficou 13 anos, diga 13 anos, sem ouvir a Deus, sem direção de Deus, até que o Senhor foi aparecer a ele novamente. Sabe com quantos anos? Gênesis 17:1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos. Ismael nasceu, ele tinha quantos anos? 86. Deus aparece para ele de novo para confirmar. Ele tinha 99 anos. Diga assim, 13 anos. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Desses 13 anos não houve registro nenhum ou de nenhum acontecimento na vida de Abraão. Não se viu sequer um altar que Abraão tinha levantado. E olha para cá, irmão, Abraão tinha um costume. Abraão fazia levantar altar para o Senhor. Abraão fazia frequentemente. Mas não houve aparição de Deus, nenhuma nova revelação, nem qualquer nova promessa. Aqueles anos foram anos perdidos. Os anos em que Ismael crescia foram anos que o Senhor não contou. Diga para quem está do seu lado: Deus não conta os anos que nós vivemos na carne. E aí, segunda vez, o Senhor aparece a Abraão. Deus contou a sua idade a partir de 99 anos. Os 13 anos que se passaram nesse íntere, Abraão viveu em vão, foram esquecidos. Olha para cá, irmãos, que cada um de nós guarde firmemente isso. Tudo o que eu fizer segundo a minha própria vontade, segundo a ação da nossa carne, não é válido para Deus, vai se perder. Repita isso: tudo que eu fizer segundo a minha vontade, segundo a carne, diga assim, é inválido para Deus. Deus não conta, amém, irmãos? Não conta, Deus não leva em conta, vai se perder. Por que Deus registrou o fato de Abraão ter 99 anos? Sabe por quê? Abraão, ele foi circuncidado naquele ano, que chegou o momento dele receber a circuncisão. E aí, como consequência, no ano seguinte, Isaac nasceu. O que é o significado da circuncisão? O significado da circuncisão é o que? Eliminar a carne. Diga assim: circuncisão é eliminar a carne. Vamos lá, diga: circuncisão é eliminar a carne. Quantos estão comigo ainda? Então, irmão, olha para cá. Enquanto não eliminarmos o ego e tudo que pertence à carne, andarmos nela ou nos deixarmos de levar, Deus não conta o que aconteceu. São dias perdidos. É por essa razão que os dias de Abraão começaram a ser contados aos 99 anos, a partir dessa idade, quando ele recebeu a circuncisão. Então todos nós precisamos eliminar tudo que é da carne. Levanta a sua mão direita e diga assim: Senhor Jesus, que a cada dia eu consiga eliminar tudo que é da carne na minha vida. Se você crê nisso, dê um aplauso ao Senhor, irmão, hoje, aleluia. Tudo, que Deus não gosta de perder tempo, e nem gosta que a gente perca tempo também. Então, irmão, vamos decidir viver no Espírito, amém? Diga para o seu vizinho aí: decida viver no Espírito, irmão. Diga para ele assim: diga não à carne. Ei, é todo dia, irmão, que ela bate aí. Isso aqui, ó, não converte, é até Jesus voltar. Então alguém te fala um desaforo, você vai de 0 a 100 rapidinho, né? Oh, Deus, não, sou crente, mas pá, né? Tá no trânsito. É igual uma vez, o cara tá dirigindo, tá na frente, um carro dele devagar, ele, bora, e deu uma brecha, ele jogou pro lado, fez sinal feio. Aí baixou o vidro do lado, era o pastor da igreja, irmão. O cara quase perdeu a mão. E aí, pastor? Eita, mas já era. Deixou a carne vencer. Entendeu? Deixou a carne. Deus não conta esses dias. Os anos que vivemos no Espírito, nós vivemos de fato para o Senhor. Tudo que é do Espírito, o Senhor conta. Segundo lugar, diga assim: Deus não conta os anos em que resistimos ao Espírito.
Aconteceu algo muito interessante na palavra de Deus, que na noite em que o povo de Israel foi, ou no dia, né, ou na noite que o povo de Israel foi liberto do Egito, pela mão poderosa do Senhor, qual era o objetivo final? Canaã também, terra prometida. Agora, a terra de Canaã, ela fica a cerca de 847 quilômetros de distância. Egito, Canaã, 847 quilômetros. Agora, considerando a quantidade de homens, diga assim, 600 mil. Isso é pouca gente, irmão? É gente para mais de metro. 600 mil homens, mas a Bíblia diz, sem contar mulheres e crianças, idosos e aqueles misturados egípcios que foram no meio deles. Então, bota aí 3 milhões de pessoas. É muita gente? Muita gente. Agora, considerando que eles levavam muitos despojos, além de grande número de animais também, essa viagem a pé, ela levaria cerca de 3 meses. Mas de acordo com a palavra de Deus, irmão, relato bíblico, o povo, ele levou 3 meses só para chegar no Sinai, que é dentro do Egito. Não sei se você sabe. Um dia eu profetizo aqui que você vai uma caravana ao Egito, Israel. Quantos dizem amém? Eu quero voltar. Eu já falei para vocês, eu fui em 2013 que eu dizia um amém. Eu já falei, Senhor, antes do Senhor voltar, se puder, eu quero voltar lá de novo. Então eu fui ao Egito, e o Sinai, ele fica dentro do Egito. Mas a Bíblia diz que o povo levou 3 meses só para chegar no Sinai. Êxodo 19:1. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel do Egito, 3 meses, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Então uma viagem que era para durar 3 meses, o tempo, eles levaram 3 meses para chegar dentro do Egito mesmo, no Sinai. Do Sinai, ou Horebe, até Cádiz Barneia, que foi o lugar de onde Moisés enviou os espias para avaliar a terra, a Bíblia diz que eram 11 dias. Onde é que está isso? Deuteronômio 2:1. O que diz o texto? Jornada de 11 dias. Desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir, até Cádiz Barneia. Ou seja, eles estavam bem perto, mas levaram muito tempo. Se o povo, irmão, tão somente ouvisse a voz de Deus, se deixasse ser guiado, olha para cá, irmãos, infelizmente muitas vezes nós lutamos com Deus. Às vezes nós criamos demanda com o Senhor, achamos que sabemos alguma coisa, achamos que podemos. A Bíblia diz que diante dele nós somos como nada, como pó, irmão. A nossa justiça é como trapo de imundícia. Então, se Israel tivesse ouvido o Senhor, tivesse deixado levar, com todos os atrasos que aconteceram na viagem, eles levariam no máximo 2 anos para chegar à terra prometida, Canaã. Mas o que a Bíblia diz? Eles resistiram ao Espírito, eles resistiram ao Senhor, e eles levaram 38 anos. Deuteronômio 2,14. O tempo que caminhamos desde Cádiz Barneia até passarmos o ribeiro de Zerebe foram 38 anos, até que toda aquela geração dos filhos de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Então, porque eles não creram, resistiram ao Senhor, levaram 38 anos caminhando, quando eles deveriam levar no máximo 2 anos. Agora deixa eu te falar, certamente esse tempo ele foi perdido para a nação de Israel. Se perdeu, foram dias desperdiçados. Agora, por que eles gastaram tanto tempo, pastor? Por quê? Diga assim, estavam resistindo a Deus. Irmãos, olha para cá. Isso aqui, se você está entendendo essa palavra, isso aqui é para a gente glorificar a Deus e agradecer ao Senhor. Falar, Senhor, muito obrigado. Falei isso para uma pessoa também essa semana. Estava compartilhando comigo de uma atitude dela. Eu falei para ela assim: se Deus tivesse essa atitude que você tem, nós estaríamos perdidos.
Sim ou não, irmãos? Porque aqui todo mundo peca ainda. Nós decepcionamos Deus muitas vezes. Sim ou não, queridos? Muitas vezes nós fazemos o que nós queremos. Estava falando com o Daniel hoje, ele estava falando do texto de Coríntios. Paulo diz lá, olha só: de modo que em nós opera a vida, em nós opera a morte, em vós a vida. Amém? Os irmãos estão me ouvindo ainda? Estão meio chiado aqui, é daqui da caixa, né? É do microfone? Então, assim, Paulo diz que em nós e em vós opera, em nós opera a morte, mas em vós a vida. Um tempo de 2 anos levou 38 anos. Olha lá no Salmo 78, olha o relato que foi. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Prodígios fez na presença de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e fê-lo seguir. Aprumou as águas como num dique. Guiou-os de dia como a nuvem, durante a noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como os rios. Verso 17. Mas ainda assim, olha o que o texto diz: ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Verso 18. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. 19. Falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também, ou fornecer carne para o seu povo? Versículo 21. Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado, acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. O que aconteceu com Israel aqui? Resistiu a Deus no deserto. Tem alguém aí ainda? 38 anos. Eu pergunto aos irmãos: vocês acham que esses dias foram contados por Deus? Certamente que não, irmãos. Porque os anos que nós vivemos resistindo a Deus, eles não são contados. Diga assim: misericórdia de Deus. Diga para o seu vizinho: misericórdia de Deus. O tempo que nós resistimos é um tempo perdido, irmãos. São dias desperdiçados. Agora, quantos perdem tanto tempo na vida por demorar se posicionar em algo que Deus está pedindo? Talvez Deus esteja falando algo por você esses dias, ou já falou. Talvez Deus tenha te falado. Deus já te deu até sonho. Deus até falou com você. Talvez Deus tenha até falado com você, mas está resistindo. Graças a Deus que Deus não conta esse tempo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Há irmãos que pedem a Deus provisão para empreender. Aí Deus abre a porta para ele, permite as oportunidades, mas no dia de dar o passo para investir, não investe. Ou talvez no dia que é para investir também no reino, ele resiste a Deus. Quantas pessoas, irmãos, passam anos sem viver um comprometimento com a igreja, simplesmente porque estão resistindo ao dizimar. E às vezes não é crente novo, não, é antigo. Deixa eu te falar, Deus tem nos colocado, louvado seja o nome dele por isso, tem nos colocado uma igreja de fé, de oração, de ensino. Irmãos, domingo após domingo a gente tem aqui recebido o alimento, tem recebido a palavra do Senhor. Semana após semana nós estamos lá na célula compartilhando. Nós temos os cursos da nossa igreja. Deus tem nos armado com a sua palavra. O Senhor tem nos suprido o suficiente com a sua palavra. O que a gente tem que fazer? Balança o seu vizinho: não resista ao Espírito, irmão.
Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Que o povo de Israel resistiu a Deus, agiu com incredulidade, perderam a visão e jogaram 38 anos fora. Deixa eu te falar, tudo que nós fazemos sem direção de Deus, sem o propósito de Deus, esse tempo diante de Deus não é contado. São tempos perdidos. Todos os anos que nós vivemos segundo a nossa própria vontade, segundo a vontade do homem, são anos esquecidos. Qual é a palavra de Deus para nós hoje? Olha para cá: não resista a Deus. No Rio de Janeiro tem uma expressão, né, quando tem um assalto, alguma coisa, o cara chega lá, perdeu. Isso aí, ó, levanta a mão, se rende. É por isso que quando no louvor nós falamos assim, ó, levanta a sua mão ao céu, estenda as suas mãos, isso é sinal de rendição, irmão. Se render, não resistir ao Senhor. Nós temos que nos render ao Senhor hoje, de todo o nosso coração, porque há coisas na nossa vida que Deus nos dá, mas há coisas na nossa vida que Deus nos pede. Irmão, quando Ele te pedir, não resista. Não resista, não resista nenhum minuto à sua vontade, porque os dias na nossa vida que nós resistimos são desperdiçados. Diga assim comigo, repita assim: Deus não conta os anos que nós vivemos na carne. Diga assim: Deus não conta os anos que resistimos ao Espírito. Em último lugar, irmão, para a gente poder orar, deixa eu te falar, Deus não conta, e louvado seja o nome dele por isso. Deus não conta os anos em que nós recusamos amadurecer. Tudo que nós decidimos na carne, ouça bem que eu vou te falar. E ó, todos nós, eu tenho esse tipo de experiência, e você tem também. Em 2016, eu fiz uma coisa, vivi uma experiência de um negócio que eu fiz, que infelizmente eu tenho resultados disso, consequência disso até hoje, irmãos. Deus falou comigo: não feche o negócio, não faz. Se você fez já o curso de maturidade, quando nós falamos de princípio de revelação da palavra, a intuição do Espírito, ela se manifesta de duas formas. Quais são? Pela... Aí, né, pastor, tá pedindo demais, né? Diga assim: pela restrição e pelo... Os alunos mais recentes aí, pelo constrangimento. Diga assim: restrição, constrangimento. A intuição do Espírito se manifesta dessas duas formas. Pela restrição, é o Espírito te falando: não faz. Você está olhando o negócio da China, ótimo, é de Deus isso. Gente, olha só, vai dar tempo, posso fazer isso, vou ganhar tanto. Olha, vou fazer, é de Deus. Mas o Espírito Santo lá dentro está restringindo: ó, não faz. Os outros até vai te falar: rapaz, vai, isso aí é de Deus. Mas o Espírito lá dentro vai te falar. E o Espírito na ocasião estava me restringindo: não faz. E eu falava: não, mas a gente tem que ir para tal lugar. O Espírito: olha, não faz isso. Mas tem outro caso, que é o constrangimento. A intuição do Espírito se manifesta pelo constrangimento, porque tem vezes que você vai olhar o negócio, vai dizer assim: o quê? Isso não é de Deus não. E, como diz aqui, você está doido. Você está doido. Não é de Deus não. Mas o Espírito Santo vai te constranger: vai, entra por essa porta aí. Não vai dar ruim. Entra por essa porta. Diga assim: restrição, constrangimento. E nessa ocasião de 2016, o Espírito Santo, a intuição estava me restringindo: não faz. E eu fiz. E tive um grande prejuízo, irmãos. E até hoje, o negócio que eu ia quitar, um imóvel que eu estou dizendo, eu ia quitar agora, 2028. Quebrei o ciclo. Tive que voltar tudo de novo. Tinha pago mais da metade. De começar tudo de novo. Falei: meu Deus, é tão ruim, irmãos, a gente bater a cabeça, não ouvir a voz de Deus, sim ou não? Quantos estão comigo? Quantos querem ouvir a voz do Espírito? Agora eu estou falando para você hoje que Deus não leva em conta. Irmãos, olha como Deus é tão bom, tão misericordioso. Que amor é esse?
que a misericórdia dele se renova a cada manhã, que a instrução da Bíblia, que a instrução da palavra dele é: vamos ler a Bíblia todo dia, vamos orar toda semana. E a gente não faz isso muitas vezes, mas a cada dia, todo dia, manhã de manhã, segunda-feira, quando você levantar, as misericórdias dele se renovam. Eu acabei de te falar de uma experiência negativa. Deus não contou esses anos na minha vida, aleluia. Eu tenho algumas consequências, mas graças a Deus nada que me prejudique de avançar. Deus não conta os anos que recusamos amadurecer. Tudo que nós decidimos na carne retarda o nosso tempo de amadurecimento. Enquanto persistirmos em ser crianças espirituais, nós perdemos tempo na nossa vida. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 e 2. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como o quê? A espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Por quê? Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque não podiam suportá-lo, nem ainda agora podeis. Por quê? Porque sois carnais. O que significa essa afirmação, irmãos? Significa que eles perderam muitos dias. Eles já eram velhos na idade, mas ainda crianças espirituais. Deveriam ter crescido e não cresceram. Perderam muitos anos, que eles deveriam ser como varão forte, valoroso, alimentando-se de alimento sólido. Porém, viveram tantos anos em vão, como crianças. Pastor, tem alguma coisa errada ser criança? Não, irmão, mas deixa eu te falar, existe um tempo para ser criança. Balança o irmão do seu lado aí, existe um tempo para ser criança. Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Existe um tempo para ser criança. Depois de 20 anos, o cara está com 20 anos, 21. Espera-se que a pessoa tenha o quê? Obtido um comportamento. Mas eu já tive a aconselhar, e até hoje eu encontro homens, maridos, já com certa idade, tendo atitude de adolescente, de criança. Se no tempo que já deveria ser amadurecido, nós ainda agimos como criança, nós estamos desperdiçando o nosso tempo, porque nós não podemos, olha para cá, irmãos, não podemos receber de Deus o que já era para Ele ter nos dado. Por que existem algumas coisas na nossa vida que ainda não chegaram? Talvez seja porque está faltando amadurecimento, está faltando amadurecer. Qual precisa ser a nossa oração hoje? Qual deve ser a nossa oração hoje? Senhor, não me deixa perder esse tempo. Abre os meus olhos e faz amadurecer e faz crescer. Quantos estão comigo nessa noite, irmãos, ainda? Essa experiência de muitos cristãos, algumas questões na nossa vida que poderiam ser resolvidas há 1 ano, 3, até mais, ainda estão batendo na nossa porta, ainda está no nosso coração. É aquele ressentimento, é aquele rancor, é aquela falta de perdão. Já era para esse negócio, já está longe, passado, mas está ainda, não foi resolvido. E o que tudo indica, irmãos, é que o tempo que Paulo escreveu ou enviou essa primeira carta, ou a primeira ida de Paulo a Corinto para pregar a palavra, e o envio dessa primeira epístola aí foi de poucos anos. Foi de poucos anos. Nesse íntere, nesse pouco tempo, Paulo esperava o quê? Ele foi em Coríntios, na verdade, ele foi a Coríntios primeiro, depois ele mandou a carta. Então não foi um período muito grande. Dizem os historiadores, e a gente lê também as cartas, estudar a biografia de Paulo, não foi um tempo curto. Então o que Paulo esperava? Que eles já tivessem maduros. Então, na visão do apóstolo Paulo, você ser um cristão maduro, um crente maduro, não precisa levar muito tempo não, irmãos. Como estão entendendo o que eu estou falando? Aos olhos de Paulo, para se tornar espiritual, não precisa gastar muito tempo.
Os 3 anos ou 5 são suficientes. Como é que nós aplicamos isso? Quando nós vemos um cristão vivendo seus dias tão incessantemente, dizendo que ele creu no Senhor, né? Tem pouco tempo só de vida, será que ele vai fazer isso? Será que é real mesmo? Aos olhos de Paulo são pouco tempo. Paulo vê isso de modo diferente. Uma pessoa, do momento da sua salvação, conversão, até crescer plenamente como homem espiritual, iria gastar pouco tempo, 3 anos. Mas infelizmente hoje há muitos irmãos que chegam aos 50 anos de vida cristã, os 30, 20, continua como um bebê, nunca se consagra, ainda não sabe o que é caminhar em fé. Porque quando o Senhor voltar, irmãos, Ele vai checar, sabe o que? A nossa fé. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Irmãos, olha para cá. Isso também é graça de Deus. Porque a graça de Deus, ela não foi barata, nem de graça. Alguém pagou um preço, e um preço muito alto. Tão alto que quando chegou no Getsêmani, ele falou assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Tem uma palavra no encontro que eu amo ministrar, que é a palavra da cruz. Quando passa aquele vídeo, então, porque a gente só lê o texto, né? Mas quando você vê esse filme, Paixão de Cristo, do Mel Gibson, é um filme que isso é opinião minha, né? Particular, então você pode jogar fora. Mas para mim é um dos melhores filmes assim que retrata essa agonia, sofrimento de Jesus. Ele foi muito feliz em botar daquela maneira, porque nós lemos. Imagina uma bufetada de um soldado romano, você com uma coroa de espinho na cabeça e dá com a paulada e o sangue escorrer. 39 chibatadas, não é aquela historinha não, deu 10, já estava moído. Para nada. Foram 39 açoites. A sua veste foi rasgada, humilhado. Havia cruz ou dolorosa, ela está lá em Israel até hoje. É uma viela que 2 pessoas andando uma do lado da outra, na verdade dão 3 pessoas uma do lado da outra, já é um aperto, irmão. E é uma via que vai israelense para cá, judeu para lá e para cá. Andamos nela. Imagina alguém levando a cruz do jeito que estava, sendo escarnecido, indo para a cruz, porque só ia para a cruz o pior dos piores, o maldito. Foi Jesus, foi Ele pagou o preço. Mas muitas vezes passam anos, entra anos, e alguns cristãos, e muitas vezes nós mesmos, irmãos, estamos no mesmo degrau, na mesma posição. Deixa eu te falar, hoje, nesses dias, nesse primeiro mês de 2021, eu quero dizer para você, da parte de Deus, Deus espera que eu e você saiamos do degrau, do patamar aonde nós estamos, para um patamar maior esse ano, irmãos, mais elevado, experimentar a fé. Há muitos que chegam, não tem uma experiência com Deus, não sabe o que é caminhar, o que é buscar a vontade de Deus, ter comunhão com Ele, ainda não podem ajudar outras pessoas a ler a Bíblia, ainda não aprenderam como obter luz, revelação, ainda não teve uma experiência de fé, de se agarrar na promessa. Irmão, talvez hoje, ouvindo essa palavra, você possa sentir que já perdeu muito tempo da sua vida. Talvez esteja pensando: meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora então? Tem mais jeito, eu já estou com essa idade, já caminhei esse tempo, né? O que eu vou fazer? Os anos mais fortes foram desperdiçados, os anos foram perdidos. Antes da gente orar, deixa eu te falar, há um conforto do céu. Olha para cá para mim. Na verdade, há sempre, diga assim, há sempre. Diga para o seu vizinho: sempre há um conforto do céu para a sua vida. Olha para cá, irmãos. Há uma promessa de Deus para nós, para aqueles que verdadeiramente, olha para cá, se arrependem e dizem: Senhor, eu já perdi muito tempo, mas eu quero retomar esse tempo. A promessa está lá em Joel, capítulo 2, verso 25. O Senhor diz: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, meu grande exército que enviei contra vós outros. Olha, irmãos, graças a Deus,
O Senhor sempre tem meios para nos restituir. Diga assim, o Senhor sempre tem meios para nos restituir. Aleluia! Ele é um Deus de misericórdia e graça, irmão. Eu não sei quantos anos você já tem de vida cristã. Eu não sei quantos anos talvez você já tenha perdido na sua vida, ou nós tenhamos perdido, mas eu sei de uma coisa, que Deus é poderoso para restituir os anos que nos foram consumidos, que a sua misericórdia não tem fim. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque há sempre um tempo para nós nos colocarmos diante do Senhor e falar: Senhor, é a hora. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Houve uma jovem, irmão, que por causa do pecado ela contraiu tuberculose. Essa jovem contraiu essa doença, e aí ela foi internada, ficou quase à morte. Mas havia também um servo de Deus idoso que ia pregar a palavra nesse hospital e exortava essa jovem a confessar os pecados, a arrepender, a receber Jesus como seu Salvador. Uma vez que o Senhor Jesus já tinha carregou os nossos pecados. Ele pregava para ela isso. No início ela achava difícil que o Senhor a perdoasse. Não, Ele não vai me perdoar, uma pecadora como eu. Mas finalmente, irmãos, ela aceitou Jesus, foi salva, ficou muito alegre, muito em paz no seu coração. E aí, passado alguns dias, esse servo de Deus idoso voltou para visitar essa moça e encontrou ela muito triste. Aí aquele irmão perguntou para ela: por que você está assim? Por que você está triste? Não permita que Satanás te engane. E aí ela responde para ele contrariada: olha, eu estou deitada aqui, quase à morte, os meus dias estão no fim. E aí quando eu estiver diante do Senhor, Ele vai me dizer, né? Ele dirá que ganhei a salvação, mas o que eu estou levando para Ele? Essa foi a pergunta dela. O que eu estou levando para Ele? Minhas mãos estão vazias. Ela falou para aquele homem: eu não posso ver o meu Senhor com as mãos vazias. Por isso que eu estou triste, por isso que eu estou assim. E aí aquele velho servo do Senhor virou para ela e falou assim: irmã, não se preocupe, eu vou usar as suas palavras como tema para fazer um hino aqui do seu lado. Vou compor um hino aqui do seu lado no leito, para te incentivar. E as pessoas que ouvirem essa canção, toda vez que alguém for comovido por esse hino, a pregar a palavra e ouvir a canção, o galardão não vai ser meu, o galardão vai ser seu. Por isso, irmãos, que quantos entenderam a ilustração? Só o lado direito, esquerdo não. Quantos entenderam a ilustração? Por isso que nós não devemos julgar ninguém, ouça o que eu vou falar, ninguém pelo tempo cronológico. Talvez alguém que não teve muito tempo, mas viveu intensamente, ela viveu aos olhos de Deus mais do que aqueles que passaram a vida toda dentro de uma igreja sem fazer a vontade de Deus. Entendeu o que eu falei? Aos olhos de Deus, uma pessoa que teve pouco tempo, mas ela viveu intensamente, aos olhos de Deus ela tem mais dias do que aquele que viveu o tempo todo dentro da igreja. Às vezes você ganha uma pessoa para Jesus e o Senhor vai acreditar na sua conta todas as obras que aquela pessoa ganhou. Entendeu? Todas as vidas que ela ganhou. Então nós não sabemos como Deus lida com essa questão, mas nós sabemos que Deus é sábio para contar os nossos dias. Diga para o seu vizinho assim: Deus é sábio para contar os nossos dias. E o que nós temos que fazer, irmãos? Nós precisamos dessa mesma sabedoria para não viver em vão. Salmo 84, o salmista disse o seguinte no versículo 10: pois um dia, diga assim, um dia. Diga para o seu vizinho: um dia. Pois um dia nos teus atos vale mais que 1000 dias. Diga assim: um dia, 1000 dias. Diga: um dia, 1000 dias. Coisa beça. Mas ele diz: pois um dia nos teus atos vale mais que 1000.
Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Irmãos, é por isso que nós devemos valorizar o viver diante do Senhor. Diga assim: eu quero valorizar o viver diante do Senhor. Por quê, pastor? Porque um dia pode ser contado como 1000 anos, ou como 1000 dias aos olhos de Deus. Quantos entenderam o que eu falei? Um dia para Deus pode ser contado como 1000. Pode ser que você tenha poucos dias de convertido, ou você tem mais dias diante de Deus do que alguém que já viveu o dobro da sua idade. Porque de fato o que conta são os anos vividos no Senhor e para o Senhor. É isso que conta, irmão. Um homem viveu 10 anos na terra, mas talvez lhe seja contado apenas um dia. Por outro lado, um dia também pode valer 1000 dias. Davi disse isso aqui no Salmo que a gente leu. Por isso, irmãos, nosso serviço a Deus não é vão. Olha para quem está do seu lado e diga assim: servir a Deus não é vão. Diga para ele: o seu serviço a Deus não é vão. Porque os dias celestiais, irmãos, olha para cá, não são contados como as 24 horas de um dia. A contagem espiritual, portanto, é o que? Um dia nosso não significa necessariamente um dia nessa nossa contagem. Então, cada um de nós deve começar a contar e determinar como viver os seus dias de agora em diante. Então, irmãos, a minha oração, ou a nossa oração, é que não somente deixemos perder tempo, mas que também nós façamos um dia valer 1000, andando cada dia sem jamais parar, olhando para o Senhor, orando: Senhor, ensina-me a contar os dias, abre os meus olhos, que a cada dia, cada passo, eu possa andar na luz, eu possa andar em direção ao Senhor, que a cada dia eu possa estar, como Paulo diz, vestido, pronto, de pé diante do Senhor. Então não importa se você tenha caído, não importa: pastor, eu perdi anos. Sim, a palavra do Senhor para nós é: olha, levanta hoje e começa a declarar: o Senhor vai restituir os anos que eu perdi, todo o tempo que eu perdi, o Senhor vai restituir. Quantos dizem amém? Que a palavra profética para nós hoje é essa. Vamos ficar em pé. Ana Raquel, projeta para mim aí Joel capítulo 25, verso 23. Joel 25, 23. Quero chamar aqui o pessoal do louvor. Joel 25 não, Joel 2. Tem nem 25. Ninguém nem me corrigiu, né? Não estão atentos. Joel capítulo 2, versículo 23. Nós vamos ler até o 27. Palavra do Senhor para nós. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião. Amém? Vocês estão acompanhando aqui na tela. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião. Regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida. Isso aqui é uma palavra de fé, irmão. Quem crê, receba essa palavra hoje, de Deus. O Senhor nos dará a justa medida. O Senhor fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. As nossas eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. O Senhor vai nos restituir os anos que foram consumidos, perdidos, consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Eu profetizo hoje, nessa noite, que nós comeremos em abundância e nos fartaremos e louvaremos o nome do Senhor nosso Deus, que se ouve maravilhosamente conosco. Sabereis que estou no meio de Israel, verso 27, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro. O meu povo jamais será envergonhado.